Marcos capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 23 até o final do capítulo. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Amém. Vamos orar. Abençoa, Senhor, não apenas o ler e o ouvir a pregação a Tua palavra lida, mas abençoa, Senhor, a pregação da Tua palavra. Sabemos que Cristo fala conosco pela pregação, e é a voz de Cristo que nós queremos ouvir nessa manhã. Nós queremos ver a glória do nosso Senhor e queremos também nos submeter àquilo que Ele nos ordena fazer. Nós queremos conhecê-lo melhor, tendo ouvido qual é a sua vontade revelada para a nossa vida, nós queremos viver de acordo com ela. Por isso nós rogamos o Teu Espírito, que o Teu Espírito venha sobre nós e em nós, não apenas para nos fazer entender a Tua palavra, mas para fazer arder em nós um desejo de praticá-la. Em nome de Jesus. Amém. Será que você já viu alguma coisa que é linda, que é bela, se tornar feia porque foi mal utilizada nas mãos de alguém que não tem habilidade para fazer? Talvez uma grande peça de música que é linda quando bem tocada, mas se o pianista ou o violinista não sabe tocar, aquela linda peça se torna feia. Ou talvez algo mais visível e palpável, talvez você já tenha visto memes, são muitos pela internet, nos quais, a gente vê o comparativo entre um bolo de aniversário que foi idealizado pela mãe, a mãe mandou para a confeiteira aquele bolo lindo com a cara da princesa Elsa, ou aquele bolo lindo com a cara do Mickey, e quando você recebe o bolo e está ali a foto do bolo entregue, é algo grotesco, você não sabe se é uma princesa, se é um sapo, se o Mickey é de fato o Mickey ou é alguma outra coisa. Aquilo que era para ser lindo, aquilo que era para ser belo, se torna feio, horrendo, até mesmo repugnante, dá até mesmo nojo de comer um bolo, que é tão mal feito como esses que a gente vê nos memes. Será que nós fazemos isso, irmãos, com as coisas de Deus? Será que às vezes nós pegamos os lindos presentes que Deus nos dá e os transformamos em coisas feias porque não sabemos utilizar essas coisas? Pense em tantas áreas da vida, tantas dádivas que Deus dá, tantas coisas lindas que Deus coloca na nossa vida, o casamento, nossos filhos, e coisas que são para ser belas às vezes pelo nosso mau uso, pela nossa mão inabilidosa e pecaminosa, nós transformamos em algo feio. E nós podemos fazer isso também com as Escrituras, irmãos. Nós podemos às vezes distorcer as Escrituras, perverter o sentido das Escrituras e transformar aquilo que é a linda e preciosa palavra de Deus em algo que causa vergonha e que causa até mesmo desgosto e nojo, bem diferente daquilo que é o intento e o propósito original de Deus. O nosso texto mostra um exemplo de como os mestres de Israel nos tempos de Jesus estão transformando lindas dádivas da palavra de Deus em coisas horrendas. Os fariseus tinham distorcido a lei de Deus e tinham distorcido as regulações divinas para a guarda do sábado, fazendo com que essas exigências parecessem ser tolas e repugnantes e pesadas de carregar.
Nós estamos ainda dentro daquele conjunto de cenas que lidam aqui no Evangelho de Marcos com a autoridade de Jesus e com o conflito entre a autoridade de Jesus e as autoridades de Israel. Esse ainda é o tema dessa sessão. Nós já vimos 3 desses 5 conflitos, temos agora o penúltimo deles aqui. Nós vimos o conflito sobre a autoridade de Jesus para perdoar pecados, vimos o conflito resultante de Jesus comer com publicanos e pecadores, vimos o conflito relativo ao jejum na última semana, e hoje temos um de 2 conflitos específicos sobre a guarda do dia de sábado. Nós temos uma cena em que os fariseus acusam Jesus de ensinar os seus discípulos a quebrar o dia de sábado, arrancando grãos de cereais das espigas. E a resposta de Jesus, irmãos, é maravilhosa, porque com habilidade Jesus vai mostrar o verdadeiro significado da lei e a beleza dos seus preceitos, especialmente naquilo que diz respeito ao sábado. O que nós vamos aprender nesse texto agora pela manhã é que Jesus, o legislador, nos ensina a guardar a lei do sábado livres da opressão legalista. Jesus, o legislador, nos ensina a guardar a lei do sábado livres da opressão legalista. E nós vamos ver isso em dois pontos. Em primeiro lugar, nós vemos nos versos 23 a 26 o legalismo opressivo do sábado. O legalismo opressivo do sábado. Veja comigo o verso 23. Aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. No 24, advertiram os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Vejam a cena. É um dia de sábado, é o 7º dia da semana. É o dia em que nós já vimos que Jesus, como um bom judeu e um bom homem de Deus, ele guarda o dia de sábado. Ele vai à sinagoga, ele participa da adoração do povo de Deus, e ele guarda aquele dia inteiro para o Senhor. Os discípulos estão caminhando com Jesus, o mestre, num dia de sábado, indo para a sinagoga, voltando da sinagoga, não sabemos, mas eles estão atravessando as searas, eles estão atravessando campos de plantação de cereais. E os discípulos, enquanto passavam, estando com algum nível de fome, se muito ou pouca, não sabemos, eles começam a colher espigas. E ao fazer isso, eles não estavam roubando nada de ninguém, tá, irmão? Você deve se lembrar que no Antigo Testamento isso era parte da lei da generosidade de Israel. Era permitido que alguém, ao passar pelo campo de outra pessoa, colhesse algumas espigas e comesse. Você não podia levar um cesto para fazer as suas compras da semana, mas você podia colher as espigas enquanto passasse e comer algo dos cereais que estavam ali. E é isso que os discípulos estão fazendo. Mas nessa cena aparentemente inocente, os fariseus, com seus olhos malignos, veem algo de errado. E no verso 24, a nossa tradução diz ver, é quase um grito de eureka, é um grito que eles tentam fazer parecer indignação, mas na verdade é um grito de satisfação. Eles finalmente acharam algo que podem usar para repreender Jesus. Eles têm procurado, eles têm observado, eles estão à espreita, escondidos por trás da moita, esperando Jesus cair num erro do qual eles possam acusá-lo. E finalmente eles acham que encontraram. Eles veem os discípulos colhendo espigas. Jesus não está dizendo nada, Jesus não os repreende, Jesus permite que eles colham as espigas, e então eles gritam: eureka, encontramos, achamos um erro do qual acusar este homem. Eles estão aliviados porque finalmente encontraram algo de que acusar Jesus. E qual é a acusação? Veja que eles fazem a acusação na forma de uma pergunta: por que fazem o que não é lícito aos sábados? E aí vem a primeira grande pergunta que nós precisamos responder nesse texto. Os fariseus estão acusando Jesus de fazer algo que não é lícito, que não é legal, que não está de acordo com a lei de Deus. E aí você se pergunta, onde é na lei de Deus que há uma proibição para que alguém colha cereais e espigas para comer no dia de sábado? Não há.
Na verdade, os fariseus estão extraindo essa proibição da tradição dos anciãos. Eles não estão tirando isso da Escritura, mas eles estão tirando essa ideia da tradição dos anciãos. A tradição dos anciãos, que depois foi codificada no Talmud, não existia ainda no tempo de Jesus, mas as ideias já estavam em circulação. A tradição dos anciãos tinha uma lista de 39 coisas que você não podia fazer no dia de sábado, e uma delas era debulhar. O mero gesto de, com o polegar, arrancar arrancar cereais, grãos de cereal de uma espiga, era proibido pela tradição. E os fariseus olham para Jesus e dizem: por que você permite que os seus discípulos façam aquilo que não é lícito aos sábados? Você percebe o erro, irmão? Eles estão confundindo a lei com a tradição rabínica. Eles estão confundindo a palavra inspirada de Deus com a interpretação não inspirada dos anciãos de Israel. Eles estão elevando a tradição ao status da palavra inspirada de Deus. A resposta de Jesus é um remédio para esse legalismo. E deixa, antes de eu avançar, dizer para você o que é legalismo. Certo? Muitas vezes a gente usa essa palavra como o mundo usa a palavra nazista ou fascista. É um mero xingamento. Eu não sei o que significa, mas se eu não gosto do que você está dizendo, você é um legalista. Irmãos, a palavra legalista, ela precisa ser usada corretamente. E uma pessoa pode cair no legalismo de duas formas. A primeira delas é defendendo que a salvação se dá pela obediência ou pelas obras da lei. A palavra de Deus nos mostra, de Gênesis a Apocalipse, que a salvação é pela graça, ela é livremente oferecida a nós no Evangelho e recebida não pelas obras, mas pela fé em Cristo somente. Sempre que nós acrescentamos as obras, a nossa justificação, nós então estamos caindo no legalismo, porque nós estamos dizendo que alguém é salvo pela obediência à lei. E Romanos capítulo 3 diz com todas as letras que sem lei o Evangelho foi revelado a nós. Esse é um dos lados do legalismo, a salvação vem pelas obras da lei. Outro lado do legalismo consiste em adicionar mandamentos que a própria lei de Deus não requer de nós. A outra face do legalismo é acrescentar coisas à palavra de Deus, proibições de coisas que a palavra de Deus não proíbe, exigências de coisas que a palavra de Deus não exige. Isso é legalismo, e é exatamente o que os fariseus estão fazendo aqui. Eles estão dizendo a Jesus que os discípulos estão fazendo algo que não é legal, que não é lícito, quando na verdade a lei de Deus nunca condena tal coisa como a quebra do quarto mandamento. A resposta de Jesus então vai ser um remédio, um antídoto para esse legalismo. E o que Jesus vai fazer, irmãos, é maravilhoso, porque a primeira coisa que Cristo vai fazer é levá-los de volta às Escrituras. Eles estão com a mente obcecada com a tradição dos anciãos, e Jesus então os diz: vocês não leram? Veja o verso 25, nunca lestes. É uma acusação bem direta, né? Claro que eles leram, é claro que eles conhecem, eles são mestres da lei, eles dominam as histórias, as narrativas e todo o conteúdo do Antigo Testamento, e certamente eles são experts na história do rei Davi, o grande rei de Israel, aqueles cujo filho eles aguardaram, o Messias esperado, o filho de Davi. É claro que eles tinham lido e é claro que eles conheciam a história. Jesus aponta para uma escritura obscura, lá em 1 Samuel, capítulo 21, uma cena na qual Davi, estando em uma das suas muitas fugas, Davi está com fome junto com os seus soldados, e esses soldados se aproximam do templo, na verdade do tabernáculo, e eles encontram ali o sacerdote Abiatar, que não era exatamente o sacerdote, naquele momento era Aimeleque, o seu pai, quem oficiava como sacerdote, mas ele era a figura principal ali na narrativa de 1 Samuel, capítulo 21. Abiatar entrega a Davi uma espada, e entrega também a Davi os pães da proposição para que ele comesse com os seus discípulos.
Você se lembra que na estrutura do tabernáculo havia uma mesa dentro do santo lugar, onde eram colocados toda semana 12 pães, cada pão representando as tribos de Israel que viviam diante da luz do Senhor que estava ali no candelabro. E toda semana aquele pão começava a envelhecer, o sacerdote que estava oficiando, ele então removia aqueles pães da mesa e colocava pães novos. E os pães velhos, eles eram comidos pelos sacerdotes segundo a lei de Deus. Era um presente que Deus dava aos sacerdotes para que eles pudessem se alimentar. Lembra que os sacerdotes não tinham porção na terra de Israel. Eles viviam das ofertas que eram dadas pelo povo de Deus. E como parte dessas ofertas havia esses pães que eles comiam a cada 7 dias. E Davi, passando com seus soldados com fome, o sacerdote se compadece deles e oferta a eles aquilo que tinha sido separado para ele comer. Ele dá esses pães para Davi e seus companheiros. O que Jesus faz é olhar para esse texto aqui, irmãos, essa cena aparentemente obscura, e a lição que Jesus está tentando ensinar para os fariseus e que nós também precisamos aprender é que na Bíblia nós devemos sempre olhar para os mandamentos de Deus em harmonia com as circunstâncias nas quais esses mandamentos são exigidos de nós. O nosso catecismo maior diz com todas as letras, irmãos, a verdade que Jesus está tentando ensinar aqui, a verdade que Jesus está nos apresentando aqui é de que algo que é lícito numa circunstância pode ser proibido em outra circunstância, e algo que é proibido em uma circunstância pode ser permitido se a circunstância mudar. Jesus não é um relativista, Jesus não está dizendo que o certo e o errado mudam, e a lei de Deus não nos ensina isso, mas a lei de Deus nos ensina que certas coisas que são possíveis em determinados momentos são erradas em outros momentos. E é claro que nós podemos pensar em 1000 exemplos disso, irmãos. Você pode pensar no casamento, existem circunstâncias nas quais um homem solteiro, uma mulher solteira, devem se abster absolutamente do contato sexual com outra pessoa. Mas no casamento, esse mesmo contato sexual não é apenas permitido, mas é necessário. Você pode pensar em outros exemplos, coisas que eu posso fazer nos outros dias da semana, filmes que eu posso assistir, diversões que eu posso ter, são ilícitas no dia do Senhor. Mudanças de circunstâncias exigem que nós tenhamos sabedoria para aplicar a lei de acordo com aquela circunstância específica. E o que o Senhor Jesus está ensinando aqui é que os fariseus precisam olhar para o que está acontecendo agora, os discípulos nessa cena inocente de arrancar cereais, e eles estão vendo uma proibição onde ela não existe. Davi fez algo que aparentemente era mais grave. Ele comeu pães que somente o sacerdote ungido poderia comer. Era uma proibição clara da lei de Deus, mas que naquele momento, certo, o sacerdote livremente escolheu oferecer aqueles pães para Jesus, para Davi e seus discípulos. Aqui o que os discípulos estão fazendo é simplesmente fazer aquilo que é necessário para o dia de sábado. Veja, irmãos, eu quero que você entenda isso. Quando Deus ordena que algo seja feito, implicitamente Ele está permitindo que nós façamos tudo o que conduz àquele fim. Por exemplo, se Deus diz a um homem que ele não deve adulterar, 7º mandamento, Ele está dizendo implicitamente que o homem deve se casar, se ele não pode se conter. É assim que Paulo interpreta lá em 1 Coríntios 7, aquele que não pode se conter, se case, aquele que é melhor que o homem se case do que viva abrasado. Quando Deus dá um mandamento, Ele nos dá também as condições de cumprirmos este mandamento. Quando Deus então nos ordena que nós guardemos um dia em 7 para a adoração e para o culto, Deus está nos dizendo que nós podemos fazer tudo aquilo que é necessário para guardarmos bem esse dia. É por isso que nós podemos tirar um cochilo às tardes do dia do Senhor. É por isso que nós, às vezes, jogamos bola com nossos filhos dentro do apartamento para que eles gastem um pouco das energias e consigam estar mais calmos e mais concentrados no dia do Senhor. É por isso que nós cozinhamos no dia do Senhor e podemos fazer isso livremente, porque
Isso é necessário para a boa guarda do dia do Senhor. Tudo aquilo que nos ajuda a guardar bem esse dia está de acordo com o propósito do mandamento. Tudo aquilo que nos atrapalha de guardar bem este dia deve ser tirado do nosso caminho. Então, o que Jesus está ensinando aqui com essa narrativa de Davi e seus companheiros é, primeiro, que os discípulos dele não estão fazendo nada de errado, mas mais importante para nós, ele está nos ensinando como ler a lei de Deus e como interpretar essa lei de forma correta. Ele está nos ensinando a ter sabedoria na aplicação dos mandamentos e a fazermos tudo aquilo que nos ajuda a guardar os mandamentos. Não o que nos atrapalha, mas o que nos ajuda. Você vive como um legalista? Certamente não. Claro que não. Nenhum de nós quer receber essa pecha. Mas será que nós vivemos, irmãos, pela lei de Deus? Ou será que nós vivemos pelas tradições dos homens? O que é que de fato nos encoraja e nos anima a viver a nossa vida cristã? São as Escrituras e aquilo que Deus revela, que Ele exige de nós, Ele requer de nós? Ou simplesmente nós gostamos das citações de Calvino, das citações de Zwinglio, das citações de Lutero? Meus irmãos, nós amamos a nossa tradição reformada, mas nós não vivemos por ela, nós vivemos pela lei do Senhor. Nós amamos ler os grandes homens de Deus do passado, mas a autoridade definitiva que regula a nossa fé e a nossa prática é a palavra de Deus, no Antigo e no Novo Testamento. O perigo que muitos de nós corremos, talvez não seja tanto o de acrescentarmos mandamentos, mas talvez seja o perigo de tornarmos a lei de Deus opressiva para as outras pessoas. Irmãos, esse é um perigo muito real, e cada um de vocês precisa se examinar se vocês não estão correndo por esse caminho. Como é que eu torno a lei de Deus opressiva para outras pessoas? Quando eu passo a exigir delas mais do que aquilo que o próprio Deus exige. Quando eu começo a transformar as boas dádivas de Deus num fardo e não num deleite. E nós podemos fazer isso com nossa esposa, com nossos filhos, quando nós não os ensinamos a amar de coração os mandamentos de Deus, mas simplesmente fazer debaixo do jugo pesado da nossa autoridade. Tive o privilégio de conviver com alguns homens que amam o dia do Senhor, que escreveram livros sobre o dia do Senhor. E a imagem que talvez alguns de vocês tenham desses homens que escrevem livros sobre como guardar o dia do Senhor, talvez seja a imagem de homens implacáveis, de homens duros, de homens rígidos, que não permitem que seus filhos façam nada no dia do Senhor, que não permitem que seus filhos tenham nenhum tipo de sorriso no dia do Senhor. E ao conhecer esses homens, eu descobri, que eles faziam de tudo para que seus filhos amassem o dia. O Dr. Joseph Piper, que talvez alguns de vocês conheçam, já tenham lido o livro dele, no armário da casa dele, ele tem um baú de fantasias de personagens bíblicos. Todas as vezes que os netos dele agora vão para a casa dele passar o dia do Senhor, eles se fantasiam daqueles personagens bíblicos para encenar histórias, claro, sem a violação das imagens de Jesus. Mas eles usam essas fantasias no dia do Senhor como uma forma de recreação lícita no santo dia do Senhor. Porque está sendo usado para meditar na palavra de Deus, está sendo usado para o deleite nas coisas de Deus. Não é uma distração do culto, mas é uma preparação para o culto. Eu recentemente ouvi uma entrevista de outro dos nossos heróis, o Dr. Nick Wilborn, que alguns de vocês também conheçam. E o Dr. Nick Wilborn disse, quando meus filhos eram crianças, a gente tinha uma regra, eles não tomavam sorvete, exceto no dia do Senhor. O dia do Senhor era o dia de algo especial. E eles então ansiavam pela chegada daquele dia. Era o dia do sorvete,
Como aqui agora com o Lucas é o dia do pirulito, né? Ele passa a semana pedindo pirulito, então, na igreja, no dia do Senhor. Nós temos, irmãos, de tornar a lei de Deus linda para as pessoas à nossa volta. Nós temos de fazer com que as pessoas vejam a lei de Deus não como algo opressivo, carregado, pesado, mas como algo bom, libertador. E é isso que Jesus vai fazer na segunda parte desse texto. Na sua resposta, na sua defesa, depois de ter falado contra esse legalismo opressivo do sábado que os fariseus estavam praticando, Jesus vai falar sobre a observância libertadora do sábado. Veja o que ele diz no verso 27. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Eu quero que você perceba em primeiro lugar o que Jesus não está dizendo. Jesus não está dizendo o sábado acabou. Jesus não está dizendo o sábado não precisa mais ser guardado. Jesus não está dizendo viva os 7 dias da semana como se todos eles fossem iguais. Jesus não diz nada disso. Jesus diz: o sábado foi estabelecido por causa do homem. Ele está dizendo: o sábado é um presente de Deus. O sábado é um presente de Deus. E antes que a gente possa avançar nisso, deixa só eu lembrar você que a palavra sábado não significa o 7º dia da semana, como na língua portuguesa. A palavra sábado significa em hebraico simplesmente descanso. E existiam, na lei do Antigo Testamento, existiam sábados fora do 7º dia da semana. Por exemplo, a Páscoa era um dia de sábado, é chamada assim, é um dia de sábado. A festa da Páscoa era um dia de sábado, é um dia de santa convocação, é um dia de assembleia solene, é um dia de descanso e culto. Nem todo sábado no Antigo Testamento caía no 7º dia da semana. Havia o sábado semanal, que era todo o 7º dia da semana, mas havia sábados mensais nas festas da Lua Nova, sábados anuais nas festividades de Israel. Todos esses dias de santa convocação eram chamados dias de sábado, porque a palavra sábado significa simplesmente descanso, um descanso solene para o culto ao Senhor. Portanto, quando a gente lê um texto como esse, quando a gente lê o Novo Testamento e chega à conclusão de que o Novo Testamento não aboliu o dia de sábado, isso não significa que nós vamos agora passar a guardar o 7º dia da semana, porque como nós vemos no Novo Testamento, desde a ressurreição de Cristo, lá no Evangelho de João, é no primeiro dia da semana que os discípulos passam a se reunir para adorar o nome do Senhor. Depois que Jesus ressuscita dentre os mortos, no primeiro dia da semana, esse dia marca a nova criação. O primeiro sábado, o velho sábado, era no 7º dia, porque era o sábado da velha criação. Mas agora nós temos a nova criação inaugurada em Cristo Jesus. E, portanto, o dia do descanso e o dia da adoração é mudado. Mas a obrigação permanece a mesma. O mandamento permanece o mesmo. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E Jesus aqui nos diz que esse sábado é dado como um presente. E Jesus nos leva então de volta para a criação. Jesus diz: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O que Jesus está dizendo? Jesus está nos lembrando da ordem da criação. E da ordem da criação Jesus está tirando uma inferência importante. O homem foi criado no 6º dia, e o sábado foi lhe dado como a primeira experiência dele após ter sido criado. O homem foi criado no 6º e imediatamente entraria no descanso no 7º dia. O sábado foi feito como um presente para o homem. A ordem mostra que o homem recebeu esse sábado como um presente. Os fariseus estavam transformando uma dádiva em um fardo pesado. Eles estavam perdendo de vista o objetivo e o propósito do dia de descanso, acrescentando leis feitas pelos homens, tornando o sábado um fim em si mesmo, em vez de permitir que o sábado fosse um dia de alegre
e reverente adoração. E Jesus responde, veja, o sábado foi criado depois do homem para ser desfrutado pelo homem. Se você se lembra da narrativa de Gênesis, duas coisas são ditas sobre o sábado. O Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Quando Deus abençoa o dia de sábado, Ele está dizendo que o sábado é uma bênção para nós. Que o sábado é uma dádiva para nós, que o dia de descanso é um presente que Ele nos dá, um privilégio elevadíssimo que é conferido aos homens para o nosso desfrute e para o nosso deleite. E talvez você se pergunte, como é que o sábado como é que o dia do Senhor é uma bênção para mim? Como é que o dia do Senhor é uma bênção para mim? É um dia cheio, nós acordamos cedo, nós corremos, nós nos preparamos, é um dia agitado, a gente chega em casa, pisou dentro de casa, já é quase a hora de voltar. Como é que esse dia de sábado é uma bênção para mim? A primeira resposta é que o sábado ele atende à nossa necessidade natural de descanso. Ele é um dia em que nós temos a oportunidade de parar de pensar nas preocupações da vida e podemos receber um pouco de alívio, de descanso e um tempo apropriado para o culto de Deus. Essa é uma necessidade natural. Quando você vê as pessoas que não amam o dia do Senhor dizendo assim, eu não guardo o dia do Senhor porque todos os dias são dias do Senhor. Você pode ter certeza que essa pessoa não guarda todos os dias para o Senhor. É natural da nossa natureza humana que nós precisamos de tempo dedicado para coisas importantes. É a mesma coisa de um marido que diz assim, eu não comemoro aniversário de casamento porque todos os dias são dias de aniversário de casamento. Eu não comemoro datas importantes com a minha esposa porque todas as datas são importantes para mim e minha esposa. Veja, isso é apenas uma forma hipócrita de dizer eu não me preocupo, de ter tempos dedicados, tempos focados em dar atenção àquelas pessoas que eu amo. Quando eu digo todos os dias são do Senhor, eu estou transformando uma verdade numa mentira, porque é verdade que todos os dias são dias do Senhor. Mas a forma como eu mostro que todos os meus dias são do Senhor é dedicando um dia inteiro na semana para o Senhor. Quando eu dedico um dia inteiro na semana para o Senhor, eu estou desfrutando dessa bênção natural de ter um tempo de descanso, de alívio e de adoração. Mas preste atenção, é muito mais do que um dia natural de repouso e de separar tempo para Deus. Deus promete, por meio da sua aliança, que no dia do Senhor Ele vai habitar com o homem de uma forma especial e encontrar o homem de uma forma especial nesse santo dia do Senhor. Eu quero que vocês se lembrem disso, irmãos. Toda vez que o sábado à noite chegar, toda vez que no domingo de manhã você se acordar, você se lembre, Deus prometeu estar com o seu povo na Santa Assembleia. Ele não prometeu estar com você em casa no dia do Senhor. Ele não prometeu estar com você no parque no dia do Senhor. Ele não prometeu habitar com você na praia no dia do Senhor. Mas Ele prometeu estar no meio dos louvores do seu povo. Ele prometeu estar onde os santos se reúnem para adorá-lo em santa convocação nesse santo dia do Senhor. Quando Jesus diz o sábado foi feito por causa do homem, Ele está dizendo, é o dia em que Deus prometeu dar não apenas descanso, mas dar de si mesmo e da sua própria presença àqueles que guardam esse dia, aqueles que separam esse dia para se encontrar com Deus de forma especial. Como é que o sábado é uma bênção para nós? É uma bênção natural, é uma bênção pactual e é também uma bênção universal, irmãos. O sábado, como essa ordenança da criação, ele foi dado não apenas para os judeus, mas ele foi dado para todos os homens desfrutarem. Ele foi renovado na entrega da lei no Sinai, mas é um mandamento natural que os homens devem separar um tempo para o culto de Deus. E quando Jesus finalmente ressuscitar dentre os mortos,
É esse dia do Senhor que se torna uma bênção para todas as nações. Você não se maravilha de pensar que quando o sol se levantou primeiro lá na China, lá na Austrália, os nossos irmãos se levantaram para adorar o Senhor no santo dia do Senhor. Depois o sol foi se levantando pela Rússia, pelo Cazaquistão, pela Índia, pela Europa Oriental, pela África, pela Europa, atravessou o Atlântico. E agora, quando o sol se levantou hoje pela manhã aqui em Recife, nós nos juntamos, aqueles que estão adorando o nome de Cristo em todas as nações, e juntamente com eles nós nos levantamos para guardar esse dia inteiro para o Senhor. É um dia em que todas as nações se levantam para adorar o nome de Cristo. Onde quer que haja remidos do Senhor, de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas e de todas as nações, esses homens e mulheres, e velhos e crianças, estão se levantando nesse dia, o dia da ressurreição, para celebrar o Cristo que ressuscitou. O sábado é um presente para nós, não é um fardo, é uma dádiva. Jesus termina com uma das frases mais enigmáticas de seus ensinos aqui no Evangelho de Marcos. Ele não apenas diz que o sábado foi estabelecido por causa do homem, ele diz no verso 28, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O sábado era um dia para os homens olharem para Deus, para meditarem nas obras de Deus, para pensarem nas coisas de Deus. E ali está o próprio Deus diante deles. E eles não conseguem ver. Eles estão tão obcecados com o dia do sábado, que eles não conseguem ver o Senhor do sábado diante deles. E Jesus precisa falar: eu sou o Filho do Homem, o Senhor também do sábado. Nós já vimos essa expressão Filho do Homem aparecer aqui alguns versículos antes, no capítulo 2. E nós já vimos que Jesus usa essa expressão Filho do Homem para ao mesmo tempo revelar e esconder a sua natureza messiânica, o seu ofício de Messias. Jesus faz isso porque ele ainda não é o tempo dele ser reconhecido como Messias, então ele não pode usar os títulos comuns de Cristo, o Filho do Deus vivo, ele não pode ainda usar o título Filho de Davi, que era o título preferido dos judeus, ele evita todos esses títulos e toma para si o título Filho do Homem, que é um título que os judeus não associavam ao Messias tradicionalmente. Mas esse título vem, nós já vimos lá de Daniel 7, quando Daniel enxerga um filho do homem subindo entre as nuvens do céu, subindo até o ancião dos dias, trazendo nas suas mãos a obra da redenção completa. Esse filho do homem é o sacerdote rei, que ofereceu o seu sangue pelos nossos pecados, que conquistou os seus e os nossos inimigos, e que agora, na visão de Daniel, sobe aos céus para receber do ancião de dias o reino que não terá fim. Jesus usa esse título para si, o título de Filho do Homem, para revelar e ao mesmo tempo esconder a sua autoridade messiânica. E aqui é exatamente com esse fim que ele usa esse título. Ele diz: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Não estranhe que no próximo texto os fariseus já estão conspirando como eles vão matar Jesus. Nós estamos no capítulo 2. Eles já estão conspirando como vão matar Jesus. Porque o que Jesus está dizendo é: eu sou o Jeová do Antigo Testamento. Eu sou o Deus Javé. Veja, se você voltar comigo para Isaías 58, texto que nós lemos, veja que quando Deus diz: vocês devem chamar esse sábado deleitoso, santo dia do Senhor. Esse título, o Senhor, está aí em caixa alta, é o nome pactual de Deus, Javé. E quando Jesus diz aqui: eu sou o Senhor do sábado, os judeus não entenderiam isso de outra forma, senão que Jesus estava dizendo: eu sou o próprio Deus Criador de todas as coisas.
Eu sou aquele que fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Eu sou aquele que chamou Israel para guardar o dia de sábado. Eu sou aquele que entregou a lei a Israel no Monte Sinai. Eu sou aquele que, por meio do profeta Isaías, chamou vocês a chamarem o dia do Senhor de deleitoso. Não surpreende que eles odeiam Jesus e que eles querem matar Jesus. Mas o que significa Jesus chamar a si mesmo de o Senhor do sábado? O significado mais óbvio, mais simples é que Jesus é aquele que ensina com autoridade. Nós já vimos essa expressão ser usada. Ele ensina com autoridade, não como os escribas. Mais uma vez aqui, quando ele diz eu sou o Senhor do sábado, ele está dizendo eu sou o Messias, eu sou o profeta, sacerdote e rei esperado. Mas mais importante, Jesus está dizendo, eu sou aquele que é o próprio legislador do sábado. Eu sou aquele que entregou a lei do sábado a vocês. Veja que defesa surpreendente. Os fariseus começam o texto acusando Jesus de quebrar o dia de sábado. Jesus termina o texto dizendo, vocês são loucos, eu sou o próprio Senhor do sábado. Eu sou aquele que instituiu o dia de sábado. Como eu quebraria esse dia? E é claro que como Senhor do sábado, Ele é aquele que depois da ressurreição tem o poder de mudar o dia, do 7º dia da semana para o primeiro dia da semana. Mas o principal ponto disso que Jesus está dizendo aqui, o Filho do Homem é o Senhor do sábado, é aquilo que nós dissemos no início. Jesus está repreendendo implicitamente os fariseus, porque eles estão tão obcecados com o sábado, que são incapazes de usar o sábado para ter comunhão sabática com o Senhor do sábado. Eles estão tão obcecados com as suas tradições sobre o sábado, que eles estão perdendo o dia de sábado na presença daquele que é o próprio Senhor do sábado. Será que algum de nós é culpado disso, irmãos? De estarmos tão obcecados com discussões teológicas, com debates sobre Deus, que no próprio dia de Deus, nós perdemos a oportunidade de ter comunhão com Ele. Nós estamos tão obcecados em discutir o que pode e o que não pode, que nós perdemos o tempo de ter comunhão com o Senhor no dia do Senhor. Nós estamos tão concentrados em nossas discussões, que nós deixamos o dia passar, sem de fato provarmos a bondade do Senhor no dia do Senhor. Irmãos, que essa não seja a nossa maneira de guardar o dia do Senhor. Que nós não fiquemos, que nós não sejamos conhecidos como a igreja que guarda o dia do Senhor só porque nós debatemos isso, só porque nós enfatizamos isso, só porque nós ensinamos isso, mas que nós sejamos conhecidos como aqueles que amam o Senhor do dia do Senhor, como aqueles que têm deleite no Senhor no dia do Senhor, como aqueles que se encontram com Deus no dia separado por Deus. Irmãos, como nós precisamos sondar o nosso coração e refletir e nos examinar e reconhecer que tantas vezes nós passamos pelo dia de sábado de forma formal, de forma externa, de forma meramente mecânica, mas não há vida na nossa guarda do dia do Senhor, não há graça na nossa guarda do dia do Senhor, não há deleite nas 24 horas que nós separamos para o Senhor. Como nós precisamos, irmãos, nos arrepender, porque honramos o dia do Senhor com os nossos lábios, mas algumas vezes o nosso coração tem estado longe do Senhor do sábado. Os fariseus estão tão perto de Cristo, eles podem tocá-lo, eles podem se prostrar diante dele, e ainda assim tudo que eles fazem é repreendê-lo, acusá-lo. Cristo está mais perto de nós aqui do
do que ele estava dos fariseus naquele dia. Porque pelo seu Espírito, ele prometeu estar com o povo de Deus no santo dia do Senhor. Ele está presente conosco. Ele está aqui. E a sua presença entre nós é mais real do que se nós pudéssemos tocá-lo com nossas mãos. E mesmo ele estando aqui, irmãos, talvez nós sejamos culpados de simplesmente ignorá-lo, de simplesmente perdê-lo de vista, de simplesmente passar pelos rituais da liturgia, sem jamais de fato reconhecermos a sua presença no nosso meio. Ele é o Senhor do sábado. É o Senhor que deve ser encontrado, amado e adorado no santo dia do Senhor. Como nós podemos aplicar esse texto de forma mais direta nas nossas vidas? Deixa eu lhe dar algumas direções. Em primeiro lugar, lembre-se que nenhum de nós pode ser salvo por guardar o dia do Senhor. Nenhum de nós pode ser salvo por guardar qualquer lei. Nós só podemos ser salvos confessando Jesus como Senhor e crendo nele com o nosso coração. O primeiro desafio para todos nós é termos certeza de que nós de fato cremos no Senhor do sábado. Que nós de fato já chegamos a Ele, a pedra que vive. Que de fato nós já o conhecemos e o confessamos. Já colocamos nele a nossa fé. Uma das coisas que o sábado deve fazer em nós é nos lembrar de que não é o nosso trabalho que nos salva, mas é o trabalho de Deus. Não são as nossas obras que nos salvam, mas a obra de Deus em Cristo Jesus. Nós descansamos no dia de sábado, no dia do Senhor, para nos lembrarmos de que é o trabalho dele que redime. Renova nessa manhã a tua confiança na obra de Cristo e descansa nessa obra. Descansa o teu coração no trabalho de Cristo. Descansa o teu coração naquilo que Cristo fez e não naquilo que você pode fazer. Uma segunda aplicação desse texto: não faça de você mesmo o Senhor do sábado sobre outros. Não seja o Senhor do sábado para sua esposa e para os seus filhos. Você não é o Senhor do sábado. Cristo é o Senhor do sábado. Sim, maridos, vocês têm uma responsabilidade especial de buscar que no dia do Senhor sua esposa e seus filhos observem esse dia, mas você não faz isso com a mão pesada, com a espada colocada sobre a cabeça deles. Você faz isso como Cristo, modelando, exemplificando o amor pelo dia do Senhor. Você faz isso servindo sua esposa e seus filhos no dia do Senhor. Você faz isso acordando mais cedo do que a sua esposa para ajudá-la a guardar o dia do Senhor. Você faz isso garantindo que a sua esposa tenha no dia do Senhor a oportunidade de se deleitar em Deus. Garantindo que ela tenha tempo de ler a Bíblia, de orar, de descansar, de buscar a Deus. Não se faça Senhor do sábado da sua esposa e dos seus filhos. Cristo tem de ser o Senhor do sábado. Aponte para Cristo, seja como Cristo, e pelo Espírito, sua esposa e seus filhos vão amar e se deleitar no dia do Senhor. Não tente controlar cada pequena coisa que é feita no dia do Senhor, mas ame, mostre paciência, mostre pelos seus filhos especialmente paciência no dia do Senhor. A mesma paciência que Deus tem tido com você. Quantos anos você levou para começar a guardar, entender a importância de guardar o dia do Senhor? E você quer que seus filhos aprendam por osmose? Não, irmão. Seja paciente como Deus tem sido paciente. Seja um exemplo não só para sua esposa e para os seus filhos, mas seja um exemplo para as outras pessoas na igreja de como guardar o dia do Senhor.
Seja um exemplo, estando aqui de coração, dedicando-se ao culto, no momento que nós estamos no culto, sendo participativo no culto, sendo participativo nas atividades que fazemos no dia do Senhor. O seu exemplo vai fazer mais para que outros aprendam a guardar o dia do Senhor do que o próprio ensino, muitas vezes. Eu me lembro que quando eu conheci o ensino bíblico sobre o dia do Senhor, eu tinha muita dificuldade de guardar o dia. Eu sabia que era certo, sabia que tinha de guardar, mas tinha muita dificuldade. E foi vendo o exemplo dos irmãos na igreja, nos almoços que nós fazíamos, nas conversas que nós tínhamos, ao visitar irmãos nas suas casas, foi assim que eu aprendi a guardar o dia do Senhor. Que nós sejamos um exemplo para outras pessoas de como guardar esse dia também. Por último, irmão, seja senhor do seu próprio sábado. Veja que Jesus arranca o legalismo dos fariseus da história, mas ele nunca diz agora vá e faça o que você quiser. Vá e viva esse dia para si mesmo. Não, Jesus não faz isso. Ele diz, eu sou o Senhor do sábado. Esse dia não é seu. Esse dia é do Senhor. Ele deve ser guardado para o Senhor. E é preciso que haja, sim, regras para a guarda desse dia. É preciso que haja princípios estabelecidos na sua vida pessoal, na sua casa, sobre como guardar esse dia. Não adianta dizer, eu guardo o dia do Senhor, mas eu não guardo com regras, não tem pode e não pode no dia do Senhor. Meus irmãos, tudo que é importante nessa vida tem pode e não pode. Pense no seu casamento. Tem regras. Você prometeu ser o marido desta mulher, ser fiel a esta mulher, dedicar-se a esta mulher, amar a esta mulher, estar com esta mulher até o fim da sua vida. Tem regras. Você pode estar com essa mulher, você não pode estar com mais nenhuma outra. Tem regras. Tudo que há de importante nessa vida tem regras. O dia do Senhor também tem regras. Também tem coisas que nós não devemos fazer nesse dia. A palavra de Deus nos revela isso. Esse não é um dia para buscarmos nossos interesses pessoais. Esse não é um dia para nós fazermos as nossas obras, os nossos trabalhos, com exceção dos trabalhos de necessidade que médicos fazem, policiais fazem. Esse não é um dia para você atualizar suas planilhas do Excel. Esse não é um dia para você cuidar do seu jardim. Esse não é um dia para você fazer nada que não seja necessário para o culto de Deus e para o funcionamento da vida humana. Existem regras para a guarda desse dia do Senhor. E se você reconhece que Cristo é o Senhor do sábado, você tem que estar disposto a ouvir o que o Senhor do sábado tem a dizer. E o que o Senhor do sábado diz é, se você guardar o pé de profanar o sábado, se você guardar o pé de buscar os seus próprios interesses no meu santo dia, se você chamar esse dia de deleitoso, santo dia do Senhor, então eu derramarei copiosas bênçãos sobre a tua vida. Eu derramarei graça sobre graça para aqueles que amam e guardam o meu santo dia. Esse é o dia do Senhor. Compromete o teu coração a guardar o dia do Senhor. Compromete o teu coração com observar esse dia de sábado para o Senhor do sábado. Resolve no teu coração que você vai chamar esse dia de deleitoso. Com todos os cansaços e desafios que ele traz, você vai dizer, esse é o dia do encontro. Esse é o dia marcado. Esse é o dia separado para eu me encontrar com o meu Deus. E todas as outras coisas são de menor importância diante desse encontro que eu tenho marcado com o meu Senhor. Nosso texto nos mostra que Jesus, o legislador, nos ensina a guardar a lei do sábado livres da opressão legalista. Ele não nos diz para não guardar o dia de sábado, mas para guardar esse dia livres, porque Ele nos libertou. Ama o dia do Senhor.
ama o dia do Senhor. Mostra esse amor pelo dia do Senhor, guardando corretamente o dia do Senhor. Mas, acima de tudo, ama o Senhor desse dia. Compromete o teu coração. Lança o teu coração a Cristo. Abraça Cristo pela fé. Entrega o teu caminho ao Senhor. Prova e vê que Ele é bom. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Nos ensina, Senhor, a amar o dia do descanso, o dia da adoração. Mas, acima de tudo, Senhor, nos ensina a te amar e a expressar o nosso amor por ti nesse santo dia. Perdoa-nos, Senhor, por tantas vezes estarmos na tua presença, obcecados com outras coisas, sem deslumbre pela tua presença, sem maravilhamento, sem alegria, sem gratidão. Perdoa-nos, Senhor. Transforma-nos, para que de fato o nosso coração tenha prazer no Senhor e nas coisas do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.